Olá, crianças, classe infantil, tudo bem? Vamos então iniciar nossa próxima aula, que será a lição 10, Conectados com Deus. A capa da nossa revista, O Meu Amigo Jesus. Então vamos começar com uma oração e pedir para Deus abençoar nossas vidas e que nós possamos guardar essa lição no nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor. A Sua palavra para nós é muito importante, Senhor, porque ela é um presente e o Senhor fala conosco através da Sua palavra. Cuide de cada criança, de cada coração, e que essa palavra possa ficar bem guardada em cada coração, Senhor, em cada mente. Em nome de Jesus. Amém. Nossa lição é a lição 10. A lição que nós vamos estudar hoje está na Palavra de Deus, na Bíblia, e ela sempre deve ser muito importante para nós. Nós devemos ler a palavra. As crianças que ainda não sabem ler, pede o papai e a mamãe ajuda, pede para o papai e a mamãe ir ler a Bíblia, sentar com você no sofá, na cadeira, na cozinha, onde estiver, para ler a palavra de Deus. Vai lá na internet, tem muitos desenhos bíblicos, muitas histórias da Bíblia, para que nós possamos aprender tudo aquilo que o Senhor deixou na palavra dele. Lição 10, o título da lição: O amigo escolhe os seus ajudantes. Quem será esse amigo? É Jesus. Jesus, crianças, mesmo ele sendo Deus poderoso, mesmo ele sendo muito poderoso e Jesus conseguia fazer coisas sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. Mas ele mostrou para nós que ele precisava também de ajudantes, mesmo sendo Deus. Ele mostrou para nós que nós não fazemos nada sozinho. Então, ele precisou de amigos, de ajudantes para fazer a obra, para pregar o evangelho, para falar de Jesus para outras pessoas. Lembra da história que a tia contou de João Batista? Aquele homem que anunciava o evangelho antes de Jesus vir na terra? João Batista, ele já anunciava a vinda de Jesus, do Salvador, que viria nessa terra e salvar a humanidade. E Jesus chegou. Jesus veio e fez tantos milagres. E como a tia falou para vocês, Jesus não fez nada sozinho. Ele precisou de ajudantes, de amigos, para fazer a obra. E ele convidou alguns ajudantes. Nós vamos agora conhecer os ajudantes que ele chamou. Um dia, quando Jesus estava passando no lago da Galileia, Jesus viu Simão e Pedro. Simão e Pedro eram dois pescadores. Eles pescavam como forma de sobreviver, de ganhar dinheiro. Eles pescavam e vendiam os seus peixes. E eles trabalhavam, eram muito trabalhadores. E eles estavam acostumados a sair bem cedo de casa com o seu barco e voltavam do mar trazendo muitos peixes para vender. Depois eles tinham que cuidar das suas redes para deixar tudo pronto para a próxima pescaria. Então eles, certo dia, estavam lá no lago da Galileia e Jesus avistou de longe Pedro e André. E Jesus chamou eles: Venham comigo, e eu farei de vocês, pescadores de gente. Pescadores de gente? O que será isso? Pescar gente? Como pode isso? Quer dizer que quer dizer falar de Jesus a outras pessoas.
que Simão e Pedro poderiam trazer pessoas para Jesus. Então, Simão e André já conheciam a mensagem de Deus através de João Batista, que João Batista, ele já anunciou a vinda de Jesus. Então, crianças, eles conversaram com Jesus e quando eles ouviram a voz de Jesus, eles sabiam que ele era aquele homem do qual João Batista havia anunciado antes. Sabe o que eles fizeram? Eles, na mesma hora, tiveram a certeza, eles não tiveram dúvida. Esse é aquele que João Batista vinha anunciando. Vamos acreditar e vamos seguir esse Jesus. Eles deixaram os seus barcos, as suas redes e foram atrás de Jesus, começaram a seguir Jesus. Então, crianças, a mensagem de Jesus se espalhou para muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, Jesus pensou, eu vou chamar mais amigos, mais ajudantes, porque 2 são pouco, né? Só Simão e Pedro é muito pouco, então eu vou chamar mais pessoas. Então, Jesus chamou mais 10. Vamos então citar agora o nome dos outros ajudantes que Jesus convidou para ele fazer a obra na terra. Ó, a tia vai falar nome por nome e vocês vão ver. Pelo desenho, vocês vão ver quem foram os ajudantes que ele chamou. Ó, Pedro, João, Judas, Mateus, Simão, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Tiago, André, Tadeu e Tiago, outro Tiago. Esses foram os 12 ajudantes que Jesus chamou para fazer a sua obra. Jesus chamou 12 ajudantes, 12 amigos que foram os seus ajudantes durante o tempo que Jesus fez a obra aqui na terra. E eles trabalhavam muito, crianças, muito. Os ajudantes de Jesus sempre seguiam Jesus. Aonde Jesus estava, ele estava com eles. Ele nunca estava sozinho. Jesus nunca esteve sozinho nessa terra. Ele mostrou para a gente que, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo poderoso, muito poderoso, não poderia estar sozinho. Assim como nós não podemos estar sozinhos. Precisamos sempre de ajudantes. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, não é verdade? Jesus foi a mesma coisa. Jesus, ele era poderoso, mas ele era um ser humano aqui na terra. Ele precisava de pessoas ao lado dele. Quando Jesus estava lá no monte, pregando, falando de Deus, do Evangelho, falando da salvação para as pessoas, ali eles estavam com Jesus. Quando Jesus fez a multiplicação do pão e do peixe lá no monte, eles estavam ali, ajudando a servir o pão para aquelas muitas pessoas que estavam ali com fome, com muita fome, e eles ajudavam Jesus a servir o alimento para aquelas pessoas, para as crianças. Eles estavam com Jesus. Quando Jesus curou aquele cego e muitas outras pessoas doentes, os discípulos, olha eles ali, ó, pertinho de Jesus, estavam ali com ele, sempre ajudando ele, orando pelos doentes, orando pelas pessoas que necessitavam de um milagre, falando da salvação, falando de Jesus, falando do céu e de muitas coisas lindas. Eles estavam com ele.
Quando Jesus estava lá no barco, eles estavam com Jesus também. Então, crianças, o que Jesus nos ensina nessa lição? Que nós precisamos de ser como os discípulos de Jesus, os seus ajudantes. Nós precisamos de seguir Jesus. Nós precisamos de fazer como os discípulos fizeram, os 12 discípulos, seguir Jesus. Aonde Jesus vai, nós vamos junto. Se Jesus nos ensina na sua palavra que nós devemos ser um pescador de gente, ou seja, falar de Jesus para as pessoas, nós devemos fazer sim, na escola, na rua, ser como os discípulos, falar do evangelho para as pessoas, para o nosso amiguinho, aonde nós estivermos, a gente não pode ter vergonha de falar de Jesus. Porque Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso e a gente não pode ter nenhuma vergonha de servir Jesus, de dizer que é crente, que é cristão, porque ser cristão é muito bonito, é uma honra servir Jesus. E a gente deve se sentir muito, muito honrado de servir a esse Deus, ao Deus que criou todas as coisas. Imagina, você serve a um Deus que criou o céu, a lua, o sol, criou todas as coisas. Olha que coisa linda. Sabia que muitas pessoas servem a Deus de pedra, que não tem poder nenhum, não fala, não ouve, não cura, não faz nada. Se pegar ele e jogar no chão, ele vai se quebrar. O nosso Deus não. Ele é vivo, ele é poderoso, ele é o criador de todas as coisas. Foi ele quem criou você, a sua família. Então, crianças, a gente deve falar desse Deus poderoso, para as pessoas que não conhecem Jesus. E nós devemos seguir Jesus, ser discípulos de Jesus. Você pode agora bater no seu peito e falar: eu sou um discípulo de Jesus. Assim como aqueles 12 que seguiram Jesus, Jesus convidou eles na mesma hora. Eles não pensaram duas vezes, eles foram e serviram a Jesus. Eles acreditaram na mensagem de João Batista, daquele homem que anunciou Jesus antes de Jesus vir. E eles, na mesma hora, pararam tudo que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Passaram a andar com ele. Aonde ele estava, eles estavam com ele. Então, crianças, a gente deve ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Orar pelos seus amiguinhos. Olha que coisa linda, o menininho orando pelo amiguinho. Falar de Jesus para as pessoas, falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus preparou um céu para todos nós, que a gente deve aceitar Jesus como Salvador da nossa vida e deixar o pecado, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das coisas feias e erradas que a gente fala e viver uma vida para Jesus. E falar de Jesus para todas as pessoas possíveis. Olha essa bola gigante que vocês estão vendo. Essa bola gigante significa o mundo. E no mundo há milhares e milhares e milhões de pessoas espalhadas. Pessoas que ainda não conhecem Jesus, que nunca ouviram falar de Jesus. Sabia, crianças, que tem muitas pessoas que não sabem quem é Jesus? Que nunca ouviram falar nesse nome, Jesus? É verdade. Então, nós devemos falar de Jesus. Se você não consegue ir até essas pessoas, que existem lugares muito longe, você pelo menos deve orar por essas pessoas. E orar também pelas pessoas que vão até elas. Pessoas que moram do outro lado do mundo, no Japão, na China, na Rússia, na Índia, tantos lugares muito longes. Pessoas que servem
Há outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Pessoas que servem até a animais. É verdade. Tem pessoas que servem a animais achando que é Deus. Então, crianças, a gente deve orar por essas pessoas, para eles um dia saber quem é o Deus verdadeiro. E orar também pelas pessoas pelas pessoas que vão até essas pessoas falar de Jesus, que são os missionários. Então, crianças, vamos ser como os discípulos de Jesus e dizer assim: eu sou um discípulo, eu sou um ajudante de Jesus e eu vou seguir Jesus. Eu quero que vocês falem bem alto agora. Eu sou um discípulo de Jesus. Tá bom, crianças? E a tia vai colocar perguntas lá no WhatsApp, tá bom? Foram 12 os discípulos, os 12 amigos que Jesus chamou para pregar o Evangelho, para pregar a salvação e falar de Deus para as pessoas. Então vamos orar e agradecer por essa aula. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado conosco na Tua palavra. E me ensina, Senhor, a ser um ajudante seu. Me ensina a ser um seu discípulo, assim como os 12 que o Senhor escolheu, Senhor. Que eu venha agradar o seu coração, que eu venha alegrar o seu coração, Senhor, e ajudar, Senhor, a pregar o seu nome, Jesus, para as pessoas que não conhecem. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês e a todos, em nome de Jesus.